O vídeo da senhora Michele Bolsonaro está rendendo até agora, é claro, rendeu também muita pauta para a esquerda. E a internet, que não é boba nem nada, já conseguiu descobrir quem são os conselheiros da senhora Michele Bolsonaro, quem são os seus apoiadores e mais. Quem foi que produziu o vídeo da senhora Michele Bolsonaro? Ganho na bala quem adivinhar e sugerir que tem alguma coisa a ver com produção de vídeos de uns certos camisetas pretas que andam por aí tentando não apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro, mas sem abrir mão dos votos bolsonaristas. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Nessa edição eu também tenho que te contar que Fábio Weingarten saiu do PL ontem e me parece que estamos tendo à vista relâmpagos, trovoadas e muita tempestade pela frente. Ainda nesse vídeo eu também comento com você sobre as novas ações de André Mendonça de retornar o sigilo ao inquérito de Borcari do Banco Master. Isso pode querer dizer que tem muita gente grande, com foro privilegiado, inclusive, envolvida na bagaça toda. Fica comigo que eu vou te contar todo o buziles. Tenho que falar também, que não menos importante, sobre o terremoto que aconteceu na Venezuela no dia de ontem. Até o horário que eu fechei essa edição, 188 mortos, mais de 1.520 feridos e mais de 50 mil pessoas desaparecidas. O mundo está correndo, voando para a Venezuela para ajudar e o Brasil também colocou o seu nominho lá. Mas aqui a gente vai dar uma analisada sobre a ajuda fornecida pelo governo do Brasil aos irmãos venezuelanos, que Lula sempre disse que teria que resolver os seus próprios problemas. Então vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal. Você diz para a plataforma que o nosso vídeo merece ser distribuído para mais pessoas. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like e bora para a pauta. Vamos começar falando da Venezuela, que sofreu 2 terremotos bastante fortes. O segundo, o mais forte dos últimos 100 anos, e a situação não é nada boa. O Mário Nafal está fazendo uma das melhores coberturas que eu já vi sobre um evento dessa magnitude, quase que em tempo real. Ele passou a madrugada fazendo a cobertura e trazendo informações para nós. Ele nos trouxe, até a hora que eu fechei o vídeo, 188 mortos, 1.520 feridos e mais de 50 mil pessoas desaparecidas após os terremotos, e ele destaca que 50 mil desaparecidos não é uma situação de busca de resgate. São comunidades inteiras simplesmente apagadas do mapa. E ele pede pensamentos com todos os atingidos por isso, que vai piorar muito antes que alguém possa sequer começar a avaliar o quão ruim está a situação na Venezuela. Um pouco antes, ele também comenta que mesmo no meio do pesadelo da Venezuela, após aqueles terremotos brutais, as equipes de resgate estão desenterrando também animais de estimação. E eu vou mostrar para vocês um print do vídeo parado. Olha, eles estão resgatando cães. Esse cachorrinho conseguiu ser resgatado. Foi uma baita de uma operação e eu fiquei muito emocionada. Eu vi também resgates de crianças, várias crianças, uma senhora que ficou muito tempo debaixo dos escombros. Eu só não posso trazer as imagens aqui, porque a plataforma simplesmente derruba o nosso vídeo. É um inferno não poder falar e ver o que você está vendo, né? O secretário Marco Rubio declarou ontem que os Estados Unidos estavam montando uma resposta imediata, mobilizando apoio para o povo venezuelano afetado e que eles implantaram equipes de buscas e resgates e estão fornecendo assistência consular a americanos e suas famílias. Ele deixa aqui a maneira de ajudar, é só clicar nesse link. E no meio de tanto coração bom, a gente também encontra a desfaçatez de um regime cruel. Disse o Emmanuel Rincon que o regime chavista ordenou o desmonte dos centros de coleta instalados pelo partido de Maria Corina Machado. A polícia alega que apenas a prefeitura e o PSUV, que é o partido de Nicolás Maduro, têm autorização de montar pontos de coleta e recolher doações. Vocês lembram que isso aconteceu também com o governo do Rio Grande do Sul, não lembram? Exatamente isso. As pessoas se mobilizaram, veio doação do mundo inteiro na tragédia do Rio Grande do Sul, mas o governo disse, não, vocês não podem. Tudo que é recebido tem que ser enviado para a prefeitura. E lá na Venezuela não está sendo diferente. Que desgraceira. E aí o Mário Nafal ainda trouxe a notícia de que o mundo está correndo para ajudar a Venezuela. Após os terremotos de 7,2 e 7,5 na escala Richter atingirem cerca de 160 quilômetros a oeste de Caracas, matando pelo menos 188 pessoas. Esses são números da hora que eu fechei essa edição, tá, gente? O número agora, infelizmente, deve estar muito mais alto, teriam mais de 1.500 pessoas e deixando cerca de 200 presas sob alguns dos 250 edifícios danificados. Governos e grupos de ajuda estão se movendo rapidamente. Aqui está quem está enviando o quê? Aí ele diz, as Nações Unidas, né, que o chefe de ajuda, Tom Fletcher,
diz que a ONU está coordenando equipes internacionais de busca e resgate urbano e ele alertou que 8 milhões de venezuelanos já precisavam de ajuda humanitária mesmo antes do terremoto. Os Estados Unidos, que estão enviando equipes de busca e resgate, foram enviados da Virgínia de Los Angeles com mais a qualquer momento. O Rubio disse que o resgate é a necessidade mais imediata agora. O Vaticano, o Papa Leão XIV, enviou 100 mil euros, cerca de 114 mil dólares do Fundo de Caridade do Vaticano. E, infelizmente, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para a mão do regime e a gente sabe muito bem que fim que terá. Isso não chegará ao povo venezuelano, mas está valendo, Papa, valeu. O World Central Kitchen, a equipe de José Andrés, já está distribuindo refeições em Caracas e seu fundo de mesas maiores está investindo $1 milhão imediatamente. El Salvador, Bukele, que tem 300 trabalhadores de resgate paramédicos prontos para viajar junto com 50 toneladas de suprimentos médicos. O México, uma equipe de resgatistas e médicos partiu hoje e Sheinbaum diz que o México decidirá amanhã se enviará mais. Ora, se precisa de mais. A Espanha, um avião militar está transportando 57 soldados de busca e resgate, 40 bombeiros da região de Madrid. A Agência de Desenvolvimento da Espanha planeja montar um hospital de campanha. Itália mandou uma equipe avançada de proteção civil, está indo para coordenar os resgatistas que chegarão depois, com Tajani mobilizando bombeiros e o Ministério da Defesa e a Força Aérea. A lista está crescendo. Ai, Valéria, você pergunta aí o Brasil. O Brasil está aqui. Ó. O presidente Lula disse que conversou ontem com a presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodrigues, para prestar solidariedade do governo, né, à população venezuelana vitimada pelos terremotos e blá, blá, blá. E ele disse: vamos enviar nessa sexta-feira, só hoje, uma missão humanitária de busca e resgate urbano num avião KC-390 da FAB, que sairá de Guarulhos com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, 4 técnicos da Defesa Civil Nacional e outros 4 técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Não me peçam para confiar nesse governo, tudo eu vejo fantasmas. Com eles vão 9 toneladas de equipamentos para ajudar a busca e socorro às vítimas. No sábado enviaremos mais um voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, 100 purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para a cirurgia. Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos. E aí eu tenho que destacar esse comentário aqui da Dri. Ela diz: Lula, te adoro, mas quase 48 horas para chegar lá, 36 bombeiros. Sério que o Brasil não tinha como ter tomado uma atitude mais imediata e eficiente? Todos nós sabemos que os venezuelanos não têm com quem contar além da ajuda internacional e eles sempre foram amigos do Brasil. Aí o Paulo Solo diz: veja o que seus companheiros ditadores Chávez, Maduro e comparsas fizeram com a Venezuela. Destruíram toda a capacidade do país de atuar em catástrofes enquanto acumulavam bilhões. E você apoiou tudo isso. Eu não sei porquê, mas eu concordo com essas pessoas, apesar de não adorar o Luiz Inácio. Aqui no Brasil, você tem que saber o seguinte: um vereador do PT foi considerado elo entre a política, o transporte público e o primeiro comando da capital, que é a organização criminosa que virou organização terrorista lá de São Paulo. E o Eric Saucer, meu amigo, uma das melhores safras de jornalistas, né, da última época, disse o seguinte: olha, diálogos cabulosos. Vereador do PT, né, CNN Brasil, era elo entre política, transporte público e PCC. Mas para Lula, eles não são terroristas, não têm interesse na política. Você tem que confiar no Lula e no PT. Confia que você vai bem. Aí, o Eric Saucer também descobriu que o PT investiu mais de R$1 milhão para eleger o vereador apontado como braço político do PCC em São Paulo. Parece que era importante manter essa cadeira para ele, certo? Ele comenta sobre uma matéria do Metrópolis que diz que o Senival Moura, vereador do PT, preso por elo como PCC, teve o voto mais caro da sigla. A direção nacional do PT investiu R$1.200.000 a vereador, que teve a menor votação entre os 8 eleitos da bancada petista na cidade de São Paulo. Noção? E ele era o elo, transporte público, van, tá tudo ali junto e misturado. Mas isso quase não chega a ser uma novidade para nós, né? E aí a gente passa a falar a respeito da nova movimentação de André Mendonça sobre o caso Banco Master e Daniel Vorcaro. Já começou negando a prisão domiciliar a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e determinou sua transferência em até 24 horas da sede da PF em Brasília para a Papudinha. Porque, afinal de contas, o cara não fala, diz que quer fazer delação premiada, mas não delata porcaria nenhuma, fica nesse jogo de empurra. E aí André Mendonça bateu com as coisinhas na mesa e disse: olha só, chega, você não está delatando nada, vai para a Papudinha. Mas o que chama atenção é que essa decisão também seguiu o mesmo parecer da PGR,
de mandar Vorcaro para Papudinha. Isso só pode querer dizer uma coisa: a PGR não quer que Daniel Vorcaro delate e aposta no grande finale chamado pizza. Só pode ser. É daquelas Maracanã ainda por cima. Fica lá na Papudinha, espera que a gente vai empurrando com a barriga aqui, não delata ninguém não, que a gente vai te salvar. Pelo menos essa é a minha impressão. Mas o que chamou atenção também foi que o Mendonça retomou o sigilo na investigação sobre a prisão do pai e do primo de Daniel Vorcaro e também sobre a investigação que estabelece a relação dele com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP. Será que tem mais graúdos aí envolvidos e por isso tem que manter esta fase da investigação em sigilo? Porque teremos novas operações, né? Novas visitas da PF. Será? O que você acha? Deixa nos comentários para mim. Além de mim, pensando sobre essa possibilidade, tem a Malu Gaspar, que comentou que a retomada do sigilo por André Mendonça indica que a investigação do caso do Banco Master ainda pode atingir políticos com foro privilegiado. Relatórios do COAF mostram pagamentos suspeitos feitos por Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, que podem dar origem a novas investigações e novas diligências. Pode até não ser mais algo específico sobre Ciro Nogueira, mas há ainda muita gente a ser alcançada nesse caso Master a partir desses pagamentos. Gente, pode ser? Não, certamente tem. Encerrando nossas notícias palacianas, chegamos ao Comezinho, que foi inaugurado por Dona Michele Bolsonaro quando resolveu vir a público lavar roupa suja e reclamar que foi tratada com rispidez por Flávio Bolsonaro no privado. O Mafinha trouxe a cereja do bolo desse buzilis todo. Ele disse: vou explicar novamente que quem montou o vídeo com a Michele foi o marqueteiro do Nicolas, o Sérgio Santana. Esse aqui, ó. Esse cara aqui. É ele. Aí você chega no perfil dele, tá, tudo bem. Tem um post do Eduardo Bolsonaro, de 9 de julho de 2024, quando o Eduardo Bolsonaro estava lá no CIPEC, parece que o Sérgio Santana estava lá, responsável por fazer as produções, fazer os registros e tal. Mas aí o Mafinha fala o seguinte desse evento. Esse Sérgio Santana é o cidadão que foi proibido de voltar ao CIPEC nos Estados Unidos porque ficou bêbado e tentou beijar o Matt Slap na boca. Quase tivemos uma crise diplomática porque o menino aí não consegue ver macho e já fica doido. Senhor Jesus! Então, os conselheiros de Dona Michele passam pelo gabinete dos camisetas pretas? Parece que sim. Agora vamos à continuidade do corpo de conselheiros e à continuidade do corpo de apoiadores da senhora Michele Bolsonaro. O maquiador, o Agostinho, disso. Penso que as pessoas deveriam colocar a mão no coração e perguntar a si mesmas com honestidade: por qual motivo eu gosto de Jair Bolsonaro? Então virá a lembrança que em 2014 ele devolveu 200 mil de doação de campanha ao partido quando soube que o doador era a JBS. Virá a lembrança que o nome dele nunca esteve envolvido em nenhum escândalo de corrupção e que ele sempre foi contra esse métier dos políticos com banqueiros. Então as pessoas enxergarão que o Flávio ter se enfiado na casa de Vorcaro foi uma traição ao próprio pai. Por pouco não jogou a história e o sobrenome de Jair na lama. Quando que Bolsonaro pegaria 1 centavo de alguém? Jamais. Porque ele sabe que na política quem deve favores é corrupto. Ele só esqueceu de falar que o que Flávio Bolsonaro foi fazer com Vorcaro não foi pedir 1 centavo sequer. Foi propor um negócio muito lucrativo, uma produção hollywoodiana com os melhores atores de Hollywood e que os investidores terão um retorno de altíssimo gabarito. O que podemos dizer do post desse menino? Que opinião seria adequada para emitir a respeito do post desse menino? Ele não sabe realmente do que aconteceu? O que ele está falando? Do que ele está falando? Ele está falando de alguma coisa que nós não sabemos? Porque se ele está falando de Flávio e Vorcaro sobre o filme Dark Horse, isso aqui é uma desonestidade de 5ª categoria. E a esse respeito, eu deixei lá: os demônios estão soltos, Michele querida, jejua. Mas os demônios não pararam por aí, não. Olha o irmão de Michele. Ele disse que sobre o vídeo que ela falou de Flávio Bolsonaro, que ela falou pouco. E aí eu disse: tô falando que é para jejuar. Não diferente de mim, a Panzinha meteu essa. Os demônios se levantaram, porque a Madeleine Laxo disse: Michele salvou hoje o Brasil de ver os filhinhos mimados de Bolsonaro darem outro mandato a Lula. O que pode falar dessa cidadã? Dessa mulher completamente equivocada com a vida? Eu não sei. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha da opinião da Madeleine Lasto. Ela não sabe mesmo que o Flávio Bolsonaro passou à frente de Lula numericamente e que Michele não salvou o Brasil de nada? Para!
E aí a Tzuk trouxe, né? Kassab, Celina e ex-ministro manifestam apoio a Michele. Kassab, a cara do tal sistema. Tem nojinho de Bolsonaro e Flávio, mas dá apoio a Michele quando Michele fala contra Flávio Bolsonaro. Vocês entendem como é sujo esse entorno? É desesperador, brava gente, francamente. Francamente. E aí o Kim Paim expôs os principais apoiadores da dona Michele. Vamos ouvir? Vamos, porque merece. Esse menino tem uma capacidade de resumo das notícias que, olha, toda a minha referência, Kizão. Tem algumas informações extras que essas acho que vale a pena destacar porque dificilmente serão notícias na imprensa. Quem foram as pessoas que correram para apoiar a ex-primeira-dama? A Ana Caroline Campagnolo, que há vários e vários meses, se eu não me engano, desde novembro do ano passado, vem trabalhando ferrenhamente para tentar destruir a candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. E a mesma Ana Campagnolo, que ganhou diversas vezes apoio da senhora Michele Bolsonaro. E o Sabugosa, também conhecido como Ricardo Salles. Vejam só, né? A dona Ivanete coloca ali o print. A senhorita Barclay, que se classifica como a trans de direita, foi lá também deixar todo o seu apoio à senhora Michele Bolsonaro. A Barclay, que chamava Bolsonaro de NZ, né? E, sabe qual é aquela ideologia do alemão do bigode? Pois é, ela chamava Bolsonaro disso, de gênio, falava mil absurdos, fez campanha para o Lula. Aí agora que ela percebeu que dá votos, né, a acenar para a direita, porque tem um mano emocionado na direita, aí tá lá, tapando a Michele. Foi até expulsa recentemente do Partido Novo. Aí você tem a Julie Mil, que é aquela caçabista, que tá sempre com o Kassab, tava lá no programa do Ratinho acusando a direita de ter um gabinete do ódio. O Augustin, que protagonizou aquele espetáculo ridículo no Felipe Sestaro no mês de abril. Estranho, né? Ou, na verdade, pra mim não tem nenhuma estranheza. Aí você tem a Zoe Martins também, né? Nossa, surpresa zero. E você vê aquele mesmo padrão, né? São todos políticos que, desde o primeiro momento, se recusaram e seguem se recusando a apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro contra o Lula. Na maior parte do tempo, essas pessoas, quando abrem a boca, é na tentativa de tentar desgastar a campanha de Flávio Bolsonaro. Só tenho uma coisa para dizer para todos eles: falharão miseravelmente, porque nós não permitiremos. E aí o Fábio Weingarten saiu do PL. Um pequeno ainda, mas ele fez esse post ontem a respeito da declaração do Valdemar Costa Neto, quando o Valdemar disse, sobre o vídeo da Michele, primeiro o PL apoia que todos se manifestem individualmente, tipo assim, a gente apoia a liberdade de expressão. E aí, no fim, ele diz, vou falar pessoalmente com os dois e me manifestarei publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam. Aí, o Fábio Weingarten diz assim, da boca para fora, a gente diz tudo o que quer, só não diz a uma mulher que ela é caso passado. Da boca para fora, coração sabe mentir, só não aprender a abrir mão de você do meu lado. Aí ele manda um patético. Eu juro para vocês que eu não sei do que o Fábio está falando, mas eu tenho a sensação de que nos próximos dias nós podemos saber. E o Fábio engata. Qual a liberdade, gênios do marketing? Todas menos conversas de zaps privados? Aguardemos cenas dos próximos capítulos e olha, vou falar uma coisa para vocês. Numa situação normal de temperatura e pressão, eu diria, deixem disso, parem com isso, vamos cuidar da campanha de Flávio Bolsonaro, nós temos um país para salvar, calem-se, pelo amor de Deus. Mas na atual conjuntura, eu acho que é mais benéfico para a campanha de Flávio que todos sejam desmascarados de uma só vez, porque aí a gente resolve o problema de contenção de danos e já parte para algum tempo ainda com algum fôlego para ajeitar a campanha até a eleição, do que essas coisas arrebentarem um mês antes da eleição, por exemplo. E você? O que você prefere? Que rompa tudo agora ou que a gente corra o risco de explodir alguma coisa um mês antes da eleição? Deixa nos comentários para mim. Então é isso, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, doar@valeria@gmail.com, você pode nos apoiar com qualquer valor, e na descrição eu deixo sempre 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Bora pra treta? Bora pros comentários? É isso que nos resta. Beijo no coração. Fui.